Olá, bom dia. Que bênção é podermos nos encontrar novamente no alvorecer, no início deste dia, para buscarmos a presença do Senhor Jesus, do Espírito Santo e a proteção dos santos anjos para este dia. Vamos chegando ao final desta semana e temos a certeza de que sua vida foi abençoada. A minha foi e a sua. Tenho certeza que sim. Programa Orvalho da Manhã, oferecimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E louvamos a Deus por esta importante e querida rádio mundial FM Web Pirassununga, por nos providenciar este meio de comunicação para chegar até o teu coração. Vamos neste dia estar na presença do Senhor. E nesse programa vamos orar por você, vamos trazer a palavra de Deus, músicas de louvor, para encher o seu coração de felicidade e paz. Lembrando-vos que, se você mandar o seu olá e o seu pedido de oração, teremos o maior privilégio de orar por você, de abençoar a sua vida, de trazer paz ao seu coração. O Orvalho da Manhã está baseado numa promessa bíblica, uma promessa a Israel. Temos a certeza também que isso se estende e principalmente ao Israel espiritual. Oséias capítulo 14, verso 5. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Que Deus abençoe sua vida e faça você florescer, frutificar, não apenas para ter uma vida feliz, mas para levar a felicidade a outras pessoas também. Hoje o tema, daqui a pouco, será segunda parte, e todo olho o verá. Por demais importante é este tema. Para preparar o seu coração, então, o meu também, para este importante tema bíblico, nós vamos ouvir neste momento um prefixo sobre a volta de Jesus, cantado por muito tempo, claro que em versões diferentes, mas pelo quarteto Arautos do Rei, proclamando as profecias bíblicas, o programa A Voz da Profecia. Ouça neste momento, aprecie este importante chamado em relação à vinda do Senhor Jesus, o retorno nas nuvens dos céus. Se abrirá. Dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá. E não tardará. Ele virá. Que alegria será quando Jesus retornar a esta terra. Que voz maravilhosa, cantando aos nossos ouvidos a voz dos anjos tocando suas trombetas. Estou aqui em minha mão com um dos livros que temos oferecido através desse programa gratuitamente a você. O Grande Conflito,
Você pode escolher um dos dois livros, o outro também, A Chave da Virada. Fique à vontade, este é um oferecimento deste programa de forma gratuita, uma bondade deste programa para você e a sua família. Vamos chegando à parte central, então, de nossa programação, que é a parte bíblica. Traremos, então, neste momento, a sequência 2 do importante tema sobre a vinda de Jesus, e todo olho o verá. Ontem conversamos com você e trouxemos uma importante mensagem de esclarecimento em relação à vinda do Senhor Jesus. E o foco tem sido em relação a ter um falsificador. Cristo advertiu que haveriam falsos cristos, falsos profetas. A nossa ênfase está nos falsos cristos. Você já viu, possivelmente, pela televisão, alguns falsos cristos, se dizendo a reencarnação de Cristo. Mas talvez, certamente, a Bíblia vai nos deixando cada vez mais claro de que haverá, sim, um grande engano, muito maior do que temos visto. Só que, para aquele que conhece as Escrituras, será impossível ser enganado. Porque Jesus deixou muito claro como será a sua vinda. Será nas nuvens dos céus, com todos os seus anjos em glória. Ele cercará esta terra, chamará das sepulturas os mortos, sacudirá a terra. E neste momento você verá, talvez o mais importante e um dos sinais que Jesus fará, que é impossível de ser replicado. Este grandioso sinal, esta bênção que virá, está no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Ouça. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Que extraordinária cena, impossível de receber um impostor como alguém que consiga replicar isso. Todos os filhos de Deus que morreram crendo nele, com um concerto de paz, com um concerto feito com Cristo, receberão em sua vinda a ressurreição. Serão chamados das sepulturas. Esta será uma cena visível para o mundo inteiro, gloriosa. Ressuscitarão com corpos transformados, gloriosos. Um impostor realmente será impossível romper as sepulturas. Nunca isto acontecerá com um impostor. Outro detalhe, os pés de Jesus, quando ele retornar, nem sequer tocarão o chão. Você vê como são descartados os falsificadores, os impostores que ensinam e curam, pois por mais impressionantes que sejam os seus milagres, os seus pés estão fixados, grudados na terra. Alguém pode dizer: se Satanás conhece as Escrituras, deve saber que é impossível imitar a segunda vinda. Portanto, ele provavelmente não vai tentar. Querido ouvinte, ele vai sim. Por quê? Porque ele sabe que milhões não leem a Bíblia. Outros milhões esqueceram o que leram. E outros muitos, bem intencionados, preferem seguir sua intuição, seus sentidos, suas preferências pessoais, em vez de seguir a palavra de Deus. Na verdade, não são bem intencionados. Eles são informados, mas escolheram seguir a sua própria maneira de pensar e seguir a multidão. A tragédia, então, é que quando Deus aparecer no céu,
quase todas as pessoas já terão se curvado diante de um impostor, acreditando ser ele o Cristo verdadeiro. Que terrível tragédia, prezado ouvinte, tragédia que não precisa acontecer. Milhões e milhões de pessoas serão levadas por esse terrível engano. Por que não serão levadas tão facilmente? Por que serão levadas tão facilmente em relação a isso? É porque deixaram de buscar a sólida palavra de Deus, o conhecimento que liberta e traz segurança. Prezado ouvinte, uma história para exemplificar o interesse de Deus, uma história em relação a contraste. Era 23 de setembro de 1922. Os aliados tinham dado Esmirna para os gregos como recompensa por sua participação na Primeira Guerra Mundial. O exército grego havia invadido Esmirna, empurrando as forças locais para Ankara, na Turquia. Eles estavam certos da vitória quando, de repente, bateram em retirada antes de atacar os turcos e sofreram durante todo o caminho de volta para Esmirna. A tropa grega, em sua desesperada retirada, forçou seus próprios compatriotas, assim como os armênios, a abandonar seus lares e fugir para a costa oceânica. E ali, acreditem ou não, os soldados gregos pensaram apenas em sua própria segurança. Entraram nos navios e zarparam. Os patriotas refugiados foram abandonados para fazer o melhor que pudessem. Esmirna ficou em chamas enquanto a grande massa de refugiados era empurrada em direção ao mar com fogo atrás deles. Nessa hora de crise, Isaac Jennings, um jovem americano, colocou sua família a bordo de um destroyer americano. Ele ficou para trás para ver o que podia fazer pelos refugiados. Conseguiu que fossem enviados alimentos, mas aquela massa sofredora precisava muito mais do que alimentos. Precisava de navios. Mas, providencialmente, 20 navios de transporte que haviam levado soldados gregos para um lugar seguro estavam ancorados numa ilha do Mar Egeu. Isaac não perdeu tempo e foi até lá na certeza de que os navios gregos seriam liberados para salvar o povo. Mas o general Franco, a cargo dos transportes, foi cauteloso demais. Não conseguia se decidir. A capital, Atenas, apoiou a cautela do general Franco. O gabinete teria que decidir, porém não estava em sessão. O gabinete só se reuniria pela manhã. Que proteção seria dada aos navios? Pensaram. O destroyer americano os acompanharia? Um destroyer americano protegeria os navios se os turcos decidissem atacá-los? Assim, prosseguiu para lá e para cá e, finalmente, a paciência do jovem americano chegou ao fim. Isaac telegrafou para Atenas, mas não recebeu resposta favorável até às 6 horas. Então ele telegrafou abertamente, sem código, fazendo o mundo inteiro saber que o governo grego tinha se recusado a resgatar seu próprio povo da morte certa. Funcionou. Pouco depois, chegou uma mensagem. Todos os navios no Egeu, sob seu comando, irão remover os refugiados em Esmirna. Aquelas palavras significaram vida para milhares de pessoas. Também significaram que um jovem americano desconhecido havia sido nomeado almirante da Marinha Grega, e assim ele assumiu o comando. Faltando 1 minuto para meia-noite,
A bandeira grega foi arriada e a americana subiu em seu lugar como um sinal que significava: sigam-me. Imagine a cena, todos os navios seguindo rumo a Esmirna. Ele podia ver do seu posto na ponte as ruínas fumegantes do que antes havia sido a parte comercial da cidade. Na orla marítima, estendendo-se por quilômetros, o que parecia ser uma fronteira negra e sem vida, era uma fronteira de vidas sofredoras, esperando, aspirando, orando, como tinham feito a cada momento, durante dias, por navios, navios e mais navios. E assim que os navios se aproximaram, a orla foi aumentando e parecia que todos os rostos naquele local se voltaram para eles. Pareceu que toda a orla se moveu para recebê-los. Os gritos de milhares de pessoas ecoaram bem alto. Gritos de alegria pareciam vir bem do íntimo deles. Ninguém precisou dizer para que eram aqueles navios. Eles tinham vasculhado aquele horizonte durante dias em busca de navios que os libertassem. Não precisavam dizer que chegara a vida e a segurança. Isaac nunca tinha sido mais agradecido nem mais feliz do que naquela madrugada, quando percebeu que, graças a Deus, ele tinha conseguido trazer esperança e uma nova vida àquelas pessoas desesperadas. Prezado ouvinte, a segunda vinda de Cristo será um resgate espetacular, não do mar, mas do céu, envolvendo não 3.000 refugiados em uma única praia, mas todos os homens, mulheres e crianças em um planeta sacudido, queimado e em convulsão. Que dia há de ser aquele que será a vinda de Jesus? Que glorioso dia para aqueles que amam a Deus e ao Senhor Jesus. Não será destruição, mas sobrevivência esse dia. Não será dia de pânico, mas de salvação. Isso não é tristeza nem destruição, não é algo para estragar os seus planos, não é algo para se temer, querido ouvinte. É algo para querer, apreciar e apressar. E quem não quer ser salvo numa hora como esta? Quem não irá querer dar as costas para as ruínas fumegantes de Esmirna, assim como eles fizeram? Quem não vai querer dar as costas, então, a este planeta abalado e convulsivo, com o resgate a caminho? A exemplo dos refugiados em Esmirna, naquele dia haverá uma grande massa de seres humanos empurrados para as bordas das ruínas em chamas de um mundo convulsivo, presos em meio ao fogo do tempo, desesperados para saírem deste planeta, vasculhando os céus em busca de um sinal que mostre que o salvamento está a caminho. Naquele dia todos os rostos se voltarão para o céu. Cada olho se encherá de lágrimas de felicidade. Cada voz gritará, cada braço se estenderá para recebê-lo. Pense neste dia, pense nele muitas vezes. E a Bíblia traz um verso que será a exclamação dos salvos quando verem Jesus se aproximando das nuvens dos céus. Ouça isto, em Isaías capítulo 25, verso 9. Que exclamação maravilhosa! Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em que esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Que dia maravilhoso para aquele que se preparou para a vinda de Jesus.
Esta é a nota tônica da palavra de Deus. Este deve ser o nosso alvo, o nosso sonho maior. Prezado ouvinte, apelo ao seu coração. Ouça a voz de Jesus dizendo: Filho, se prepare, eu estou voltando para te buscar. O seu lugar é o céu, o seu lugar é o paraíso. Eu criei você para o paraíso. Ele estará voltando e será apoteótico, maravilhoso, este encontro nas nuvens dos céus. Portanto, se prepare. Ouça neste momento um belíssimo hino chamado Bela Manhã, com o Coral Ministry. E enquanto você ouve este hino, coloque no coração se preparar para o breve retorno do Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus.
Queridos ouvintes, que gloriosa manhã será a manhã do retorno do Senhor Jesus Cristo. Lares há muito separados, queridos há muito separados, estarão novamente juntos para sempre. Mães receberão em seus braços suas lindas crianças transformadas agora para nunca mais se separarem, com saúde e vida imortal. Que esta seja a grande esperança da sua vida. Neste momento chegamos ao ponto mais especial da nossa programação, a intercessão. Oremos. Poderoso Pai Celestial, queremos agradecê-lo imensamente pela vida, por este dia, pela fé, pela esperança, pela graça que o Senhor Jesus Cristo tem trazido ao nosso coração, pela promessa do seu retorno a este mundo. O Senhor prometeu que viria a primeira vez para nos salvar, dando sua vida, e o Senhor assim o fez. Não nos esqueceu neste mundo, como os gregos esqueceram seus compatriotas a princípio. O Senhor se lembra sempre de nós. Voltará em breve para levar os teus filhos amados para o lar celestial. Neste momento, de forma especial, oramos pelos ouvintes deste programa. Que o Senhor os abençoe com muita paz, com muita felicidade, com muito êxito nesta vida, principalmente para alcançarem a vida eterna em Cristo Jesus e estarem prontos para o retorno de Cristo. Oramos de forma especial pela Isaura Raso, que o seu coração, vida e família seja ricamente abençoado. Oramos também pela Elisa, e ela também pede pelo avô de seu esposo Luiz, que o Senhor o visite a eles com cura, com bênçãos sem medidas. Oramos também pela Isabel e sua família, pela Milena. Oramos também pelo Bruno, seu trabalho, pela Eva Santos, pela Jéssica e todos os seus filhos. Oramos também pelo Flávio, pelo Antônio e pela Renata, em relação às suas famílias também. Que o Senhor esteja como guia, como protetor, como provedor, como provisão, como Salvador e Senhor, como Criador da vida deles e de cada um dos seus ouvintes. Abençoe nossas cidades, abençoe as nossas comunidades, os nossos lares. Precisamos ardentemente de Tua presença, através do Espírito Santo e da graça do Senhor Jesus. É no nome dele que oramos, agradecidos, dizendo amém. Prezados ouvintes, chegamos aqui à parte final do nosso programa, lembrando que final de semana é dia de estarmos juntos na casa de Deus, na casa do Senhor Jesus. A Igreja Central de Pirassununga fica à Rua Amador Bueno, 1355, na Vila Esteola. A Avenida Duque de Caxias Norte, 1561, esta igreja querida que temos na região norte da cidade. Em Santa Cruz da Conceição, Rua Dr. Jorge Tibiriçá, 1227. E, finalmente, Analândia, Avenida 6, no centro, número 225. Nos visite. Onde você encontrar uma igreja adventista, ali é um lugar para você estar, para você ser abençoado e fazer o coração de Deus e o nosso também feliz. Forte abraço, um lindo final de semana para você.